Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James. Aqui eu te falo sobre filmes, séries e te dou uma perspectiva do que você vai assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. Você encontra o Meninos Eu Vi com episódios inéditos todas as semanas, no Spotify, no Apple, no Deezer, no Amazon, no YouTube, em vídeo ou em áudio, onde estiver disponível, e também na Rádio 98 News de Belo Horizonte, 98,7 ou rede98.com.br. Esse podcast é veiculado na 98 News todos os sábados ao meio-dia e domingos às 8 da manhã. E você também pode me encontrar todas as sextas-feiras na minha newsletter sobre cultura pop e entretenimento, chamada Mala. Na Mala você encontra, além do episódio do Meninos Eu Vi da semana, outras pensatas, notícias, críticas e tudo mais que envolve esse universo da cultura pop, do entretenimento, dos filmes, séries, música, mundo geek e por aí vai. Para você saber como ler, assinar, apoiar, quem sabe apoiar financeiramente a Mala, basta você ir até o malanewsletter.substack.com ou acessar aí as minhas redes sociais, no @RodrigoJames, no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky ou no TikTok, que você vai encontrar o Linktree com o link dela por lá. Hoje vamos falar de uma comédia romântica, é isso mesmo, é o filme Só por uma Noite. Eu comecei falando de Só por uma Noite com esse "é isso mesmo", porque comédia romântica é um gênero bem curioso, porque de uns tempos pra cá são muito poucas as comédias românticas que chegam aos cinemas, e esse é um filme, se não me engano, da Universal, é isso mesmo, da Universal, que estreou agora nos Estados Unidos no início de agosto e está estreando nessa semana aqui no Brasil. Eu já vou dizendo que o filme foi um fracasso de bilheteria nos Estados Unidos, ele custou 50 milhões e não faturou nem 10, alguma coisa assim. Mas por que eu tô dizendo sobre comédia romântica? Porque comédia romântica foi um gênero que levou muita gente ao cinema, e eu acho que eu já falei de alguma outra comédia romântica aqui nesse podcast, e eu falei a mesma coisa naquela época que eu vou repetir agora. Comédia romântica é um gênero que hoje a gente encontra no streaming. Se você acessar aí, principalmente Netflix e Prime Video, que são os dois serviços de streaming mais populares aqui no Brasil, você vai encontrar comédias românticas para assistir. Comédias românticas que não só comédias românticas do passado, que são disponibilizadas nesse serviço de streaming, como você vai encontrar também comédias românticas novas, feitas exclusivamente para o streaming. Porque com a mudança do cinema e do mercado em geral, eu venho dizendo, e eu escrevi um texto na Mala outro dia sobre isso, que o filme médio, né, aquele filme médio, eu não tô falando aqui do blockbuster, não tô falando do filme de arte, eu tô falando aquele cinema médio que levava bastante gente às salas de cinema num passado nem tão longínquo assim. Esse filme médio, ele tende a ir para o streaming, e a comédia romântica é naturalmente um filme médio. Claro que a gente tem muitas comédias românticas aí na história, a primeira que me vem à cabeça, claro, é Uma Linda Mulher, mas se você for pegar lá no passado, nos primórdios do cinema, você vai encontrar muitos filmes ali das décadas de 40, 50, 40 e 50, vai, até inicinho de 60, com rom-coms como chamarizes de bilheteria com os grandes astros de cinema da época. Então, eu acho até bem curioso que uma grande companhia como a Universal resolva produzir e lançar nos cinemas um filme como esse, Só por uma Noite. Que eu tô lendo aqui, o título dele em Portugal é Apenas Uma Noite. Então, se eu falar aqui Apenas Uma Noite, vocês já entenderam, né? O título dele original é One Night Only. One Night Only, agora falando do filme propriamente dito, é um filme meio estranho. É um filme... Mas por que é um filme meio estranho? Tem algumas... Ele não é um filme de todo estranho, e eu vou dizer, e eu vou chegar nesse ponto. Mas ele tem algumas coisas
nele que o tornam muito estranho. A primeira coisa eu já falei, que é o fato de ser uma comédia romântica lançada nos cinemas. Eu tenho certeza que esse filme, quando for para algum serviço de streaming, vai fazer um relativo sucesso. Então, se você tá ouvindo ou assistindo esse episódio, porque esse filme chegou num serviço de streaming, então saiba que quando eu assisti esse filme na sala de cinema, eu achei meio estranho, ou algumas coisas meio estranhas. Em primeiro lugar, a premissa dele. É uma premissa que eu até dou algumas estrelinhas para essa premissa, porque é uma premissa até ousada. Mas dentro da ousadia, a gente espera outra coisa. Por que que eu tô dizendo isso? Qual é a premissa do filme? Nos Estados Unidos, o filme inteiro é passado em uma noite, one night only, né? E essa é a única noite em que os casais não casados podem fazer sexo. É isso mesmo que você ouviu. Ou seja, é uma distopia, vamos colocar assim, é um filme ambientado num momento da humanidade que não existe, que foi inventado, uma espécie de distopia, uma rom-com distópica, podemos chamar assim. Mas por que isso? Passou-se uma lei nos Estados Unidos que fala isso, que os casais só têm uma noite por ano, um período de 12 horas, em que eles podem transar livremente, os casais solteiros podem transar livremente. Então os casais solteiros se preparam o ano todo para aquela noite. Então aquela noite é a noite em que as pessoas vão se encontrar, ou vão para bares procurar gente para transar, ou vão para... ou aqueles namorados, aquele casal de namorados que não são casados, vão para um jantar e depois transar, fazer sexo e por aí vai. Vocês estão vendo que a premissa é meio bizarra, né? Mas como que isso mas James, como é que isso funciona? Bom, aí a distopia continua. Todas as pessoas, todos os solteiros, eles são shippados. Na verdade, é uma espécie de tatuagem que eles têm aqui, e eles podem fazer essa tatuagem do jeito que eles quiserem, e essa tatuagem fica vermelha o ano todo. Só nessa noite específica que a tatuagem fica verde. E aí, quando ela fica verde, eles estão liberados. Eles têm que transar com camisinha, têm que transar com proteção. O sistema lá, ou sei lá, o que quer que seja, que coordena essa história toda, consegue detectar se eles estão transando com proteção ou não. E aí, então eles precisam transar. Então vocês podem imaginar que nesse dia todo mundo se prepara. Vai comprar camisinha, vai comprar um jantar, vai chamar os amigos ou as amigas para poder sair e vamos caçar homem ou vamos caçar mulher, né? Por que eu tô falando vamos caçar homem? Porque um dos personagens principais do filme é focado em um casal, né? No final das contas, que são os personagens da Mônica Barbaro e do Caitlin Turner. A Mônica Barbaro é a Ellie, ela é uma cantora de jingles e coisas do tipo, e ela não tem um namorado, ela combina com a amiga para poder sair naquela noite. Vamos ver se a gente encontra alguém. A amiga logo encontra alguém e fala, amiga, tô indo nessa. Só que ela é toda romântica, ela não quer simplesmente achar alguém para passar aquela noite, não quer o sexo pelo sexo, ela quer encontrar alguém, encontrar um par romântico. E ao mesmo tempo a gente vai vendo a história do Owen, que é o personagem do Caitlin Turner, e ele sim, ele é dono de uma pizzaria. Esqueci de falar, o filme é ambientado todo em Nova York. Ele é dono de uma pizzaria, daquelas típicas de Nova York, e ele sai, então, quando dá o horário X, ele vai levar a namorada dele, que é vivida pela Maya Hawke, para um restaurante, e a Maya Hawke, a namorada dele, vira para ele e fala, olha, hoje à noite eu quero experimentar uma coisa diferente, eu vou transar com o vizinho. É isso mesmo que vocês ouviram. Então, vocês estão vendo que, assim, tem várias coisas bizarras, tem algumas coisas que a gente vai vendo, a gente até releva, mas depois que você sai do filme, você até fica pensando assim, mas por que isso? Mas por que aquilo? O filme não explica muita coisa. E eu acho que é um dos problemas. Por que eu achei uma das coisas bizarras é essa. Sabe, a gente vê, inclusive, que tem pessoas que são contra a resolução, o decreto
ou tudo mais, mas assim, o clima do filme não deixa em momento algum que essa questão seja aprofundada. E aí, voltando à história, e aí, é claro, o Owen resolve sair pela noite. Ah, vou então tentar encontrar alguém aqui pra transar. E é óbvio que ele vai esbarrar na Ellie. E aí, à noite, o filme... Eu esqueci o nome daquele filme, que é um filme ambientado em Nova York também, com o Michael Cera e a Kat Dennings. Eu esqueci o nome desse filme. Que é um filme muito legal, que envolve música e tal, e que a noite toda eles estão à procura de uma banda, e tem encontros e desencontros em Nova York, e de repente ele encontra uma pessoa, e encontra a namorada, e ela encontra uma turma também, então eles vão encontrando e desencontrando ao longo daquela noite em Nova York. Eu lembrei muito desse filme quando eu assisti o One Night Only, porque é exatamente isso, e tem algumas situações divertidas, que envolvem a Ellie, tem algumas situações divertidas que envolvem o Owen, e tem situações divertidas que envolvem os dois. É claro, eu não preciso nem dizer aqui que os dois vão terminar juntos, vão ficar juntos, vão formar um casal, porque esse é o intuito de uma comédia romântica. Mas ao longo, o desenrolar, a jornada dos dois até que isso aconteça, é que tem momentos estranhos, tem momentos divertidos, tem momentos que você pede uma explicação, mas a explicação não vem. E aí vem o grande problema desse filme. De cara eu vou dizendo que o filme leva, 3 estrelinhas pra mim por ser uma comédia romântica e por ter momentos ali que são divertidos. Mas se você for realmente pensar, esse filme até poderia levar estrelas a menos. Por quê? E aí tem todo o backstory. O Will Gluck, quem é o Will Gluck? O Will Gluck é o diretor do filme. O Will Gluck já fez, entre outros filmes, aquele Easy A com a Emma Stone. Ele fez Amizade Colorida, que é aquele filme Friends with Benefits, com Justin Timberlake e Mila Kunis, mais uma comédia romântica. Ele fez também Peter Rabbit, que é Pedro Coelho. E ele fez também aquele Anyone But You. Eu esqueci o título desse filme em português, que é Qualquer Um Menos Você, com a Sydney Sweeney e o Glenn Powell. Anyone But You e o Easy A, eu gosto bastante dele. Ele fez um remake de Annie também. E Friends with Benefits e o Anyone But You são duas boas comédias românticas. Vamos colocar dessa forma. São duas boas comédias românticas que vão direto ao ponto, né? O Friends with Benefits é focado em sexo também. O Anyone But You não, é focado ali na relação entre os dois, um casal que se odeia e tal. Friends with Benefits é daqueles filmes que toda vez que eu tô zapeando e tá ali numa TV a cabo, no Telecine ou qualquer coisa do tipo, eu acabo parando pra assistir, porque eu acho que ele tem um clima gostoso, né? Que é aquela história dos amigos que se encontram apenas pra transar. E aí o Will Gluck contou, numa entrevista de promoção desse filme agora, do One Night Only, que ele filmou muitas cenas de sexo, muitas cenas calientes, digamos assim, e ele acabou tendo que cortar. Então, e aí você assistindo ao One Night Only, realmente é um filme sobre sexo que não tem sexo. Até tem umas imagens nas janelas, tem umas imagens de gente se pegando e tal, mas eu acho que pra esse filme realmente funcionar, tinha que ter, não precisa ser sexo explícito, tá? Mas precisava de ter algumas cenas de sexo, e não tem. Ele disse que cortou as cenas de sexo, por quê? Porque o cinema, as novas gerações, as gerações que vão ao cinema nos dias de hoje, não estão gostando de ver cenas de sexo na telona. Eu só posso lamentar isso, né? Só posso lamentar. Você que pertence a essa geração, se você é uma dessas pessoas que está indo ao cinema e não quer ver uma cena de sexo, eu só posso lamentar, porque o sexo é parte da vida, o sexo faz parte da vida de todos nós. Se você está aí me vendo, você nasceu por conta de uma relação sexual e você já teve relações sexuais, você vai ter relações sexuais ao longo da sua vida, isso faz parte da vida de todos nós. E é claro que faz parte
de um dia a dia, do dia a dia de um casal. Então, você imagina, é um filme sobre sexo, é um filme em que as pessoas, o único intuito das pessoas nessa noite em que o filme acontece é arrumar um parceiro ou pegar o seu parceiro atual pra transar, pra fazer sexo, e o filme não tem sexo, porque as gerações que vão ao cinema não estão querendo ver cenas de sexo. E aí eu fico me perguntando para quem que esse filme foi feito. Esse filme foi feito para essas novas gerações ou para pessoas mais velhas que gostam de comédias românticas? Porque comédia romântica, vamos combinar também, é um gênero um pouco velho. A gente não é à toa que não existem comédias românticas novas. Essa é uma exceção. Não existem comédias românticas novas nos cinemas. A gente só tem comédias românticas sendo ali jogadas no streaming. Não tem lá Uma Linda Mulher. Não tem esses filmes das décadas de 40 e 50 que eu citei aqui. Não tem isso no cinema de hoje. Então, para quem esse filme... Quem é que vai ao cinema assistir esse filme? Eu entendo que o diretor esteja mirando em gerações mais novas. Ele quer que as gerações mais novas paguem o ingresso para irem ao cinema assistir uma história romântica que envolve sexo, mas não tem cenas de sexo. Eu entendo que ele queira isso, mas eu não entendo a decisão, né? Então, por isso, eu falei que eu dei 3 estrelas, mas eu tô achando que eu vou rebaixar esse filme para 2,5, tá? Corta, ignora o que eu falei lá atrás de 3 estrelas, então agora, ó, valendo. Eu vou rebaixar esse filme para 2,5, porque eu fiquei tão... eu não sei nem se é irritado, eu fiquei incomodado com isso. Eu fiquei incomodado porque eu já fui pro filme sabendo de toda a história, eu já fui pro filme sabendo da história dos dois, da história do filme, da história do diretor e de toda essa... de todo esse particular do filme que não tem cenas de sexo. Pra não dizer que não tem cenas de sexo, até tem, mas assim, é uma coisa tão velada que eu acho que esse filme ganharia muito mais se a gente tivesse cenas realmente calientes. Você pode colocar a cena caliente com o rom-com, você pode colocar o romance com o caliente, você pode misturar também a comédia, porque um rom-com é comédia romântica, caliente. Eu acho que caberia aqui. Não precisa ser um filme explícito, não precisa ser um filme que apela pro sexo o tempo todo, mas eu acho que o sexo as cenas de sexo fazem parte desse filme. E eu acho a decisão do Will Gluck de cortar, e ele falou realmente que filmou muitas cenas de sexo, deve ter filmado, sei lá, mais de 20 minutos, se não me engano ele falou isso, mais de 20 minutos de cenas de sexo foram cortadas. Imagina o que é você cortar, esse filme tem 1h40 ou 1h40 e poucos, imagina o que é você cortar 20 minutos de cenas de sexo filmadas. E aí o que sobra? Sobra a relação entre os dois, sobra a história do casal, da Ellie e do Owen, vividos pela Mônica Barbaro e pelo Caitlin Turner, que é um casal que tem lá a sua química. O Caitlin Turner, pra quem não sabe, Caitlin Turner, na vida real, é o marido da Dua Lipa. E a Mônica Barbaro é uma atriz que vem conquistando... Eu acho ela uma boa atriz, é uma atriz que vem conquistando bons papéis, e ela foi inclusive indicada ao Oscar pelo papel que ela interpretou na cinebiografia lá do Bob Dylan, O Completo Desconhecido, em que ela interpretou a Joan Baez. Todo mundo se lembra das cenas dela com o Timothée Chalamet, em que ela interpretou a Joan Baez. Ela foi indicada ao Oscar por aquele filme. E é uma atriz carismática, é uma atriz muito bonita, ela é linda, né? É engraçado que ela passa e o filme, aí é que tá o ponto que eu não concordo mais uma vez com o Owen, porque além dele ele não coloca as cenas de sexo, mas ele acaba se ancorando no sex appeal da Mônica Barbaro, que é uma mulher muito linda, muito sexy, e ela passa quase 70% do filme, como o filme é todo passado em uma noite, ela passa 70% do filme com um vestidinho muito curto, com um decote em V, aqui um vestido verde. Tô falando isso porque o vestido é marcante. Inclusive, deixa eu ver aqui, é o vestido que ela tá usando no cartaz do filme. Então esse vestido, ela tá 70% do filme com esse vestido,
Então o filme explora a imagem da Mônica Barbaro, explora a imagem do Caitlin Turner, então eu acho que ele poderia ter explorado sim mais a imagem dos dois. Já que é para explorar, vamos explorar direito. Agora, se não é para explorar, então beleza, tira todas as cenas, mas eu não concordo com isso. E aí o que que sobra? Sobra essa relação dos dois, e aí essa noite é uma noite cheia de idas e vindas, tem momentos engraçados, como por exemplo, os dois estão sem camisinha, então ele vai atrás de uma camisinha, ela vai atrás de uma camisinha, e eles vão atrás da mesma camisinha, que é uma história, é uma cena muito divertida, que eles vão numa loja de conveniência daquelas americanas, e tem uma última camisinha guardada numa redoma lá, que custa $200, e eles acabam tendo que sacar dinheiro para ficar com essa camisinha, e é uma só, quem é que vai ficar? Então tem sim alguns momentos divertidos nesse filme, são momentos que você tá ali acomodado na cadeira, você vai rir, você vai achar aquilo agradável, mas ao mesmo tempo, quando você sai daquele momento e você se lembra de tudo isso que eu falei, de todo esse contexto do filme, eu não tô aqui cobrando que o filme seja panfletário do sexo ou do não sexo, mas eu acho que um filme com essa premissa, primeiro, já falei, deveria ter tido mais cenas de sexo aqui, e em segundo lugar, eu acho que ele deveria ter aprofundado um pouco, ainda que da maneira comédia romântica de ser, deveria ter aprofundado um pouco essa história desse decreto, né? Ele poderia ter ido mais a fundo, por que aconteceu esse decreto, quem que colocou, o que as pessoas acham, né? Poderia criar algumas, sei lá, algumas ceninhas de pessoas falando sobre o decreto, e será que esse decreto vai ser revogado? Quem são as pessoas que são contra? O que essas pessoas que são contra fazem para poder transar? Elas são pegas? Elas são presas? Elas são processadas? O que acontece? Eu acho que poderia ter ido mais a fundo nessa premissa do que simplesmente jogar uma premissa que é legal, né? É uma premissa divertida, cá entre nós é uma premissa legal, simplesmente jogar essa premissa e depois ignorar, depois passar para um filme em que tem apenas ali duas pessoas buscando sexo em uma noite. Então é isso, eu acho que não tem muito mais a dizer sobre One Night Only. Eu vou reiterar, vou dar 2,5 estrelas para esse filme em função de tudo isso que eu falei. E agora eu queria que você me contasse o que você achou de One Night Only. Você gostou? Um detalhe, para quem gosta de anos 80, anos 80 e dias de hoje, né? 2 detalhes. Primeiro, a Esther Haim é uma das Haim do trio de irmãs da música, chamado Haim, H-A-I-M. A Esther Haim faz a trilha sonora, as músicas do filme, ao lado do Christopher Tracy, e ela tem uma ponta do filme também, ela é uma das leoas de chácara que tá ali barrando todo mundo numa festa que os dois vão tentar entrar. Repare nessa cena. E repare também em quem faz o papel da mãe do personagem do Caitlin Turner. É simplesmente Molly Ringwald. Quando ela apareceu, eu fiquei olhando, falei, conheço ela de algum... Eu demorei uma meia hora para entender quem era. É a Molly Ringwald, sim, a Molly Ringwald, Garota de Rosa Shocking, Clube dos Cinco. Se você gosta dos filmes do John Hughes da década de 80, em especial esses dois, Garota de Rosa Shocking e Clube dos Cinco, é a Molly Ringwald, a grande Molly Ringwald, que foi... A Molly Ringwald foi a namoradinha de todos nós adolescentes na década de 80, que cresceram assistindo, nós que crescemos, né, assistindo esse tipo de filme na década de 80. Então é ela, a Molly Ringwald, faz o papel da mãe do personagem do Caitlin Turner, do Owen. E agora eu até atualizei aqui o orçamento. Esse filme custou $25 milhões e ele arrecadou até agora 12,1, ou seja, é um fracasso do cinema, e o que leva a todos nós pensarmos se realmente vale a pena produzir uma comédia romântica para o cinema ou não. O filme foi inclusive já retirado de cartaz aqui, ó. Ele foi lançado dia 7 de agosto
nos Estados Unidos. Eu tô gravando isso aqui dia 18. O filme entra em cartaz aqui no Brasil no dia 20, então só para vocês saberem, o filme já foi retirado de cartaz nos Estados Unidos, já é considerado um fracasso. Será que realmente vale a pena continuar fazendo comédias românticas no cinema, para estrear nas salas de cinema nos dias de hoje? Me conta, que eu quero saber, e me conta também o que você achou desse One Night Only, me conta suas impressões sobre tudo isso que eu falei também, que a gente vai continuando esse papo ao longo dos próximos dias, ok? O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!